Fala, jovens, tá tudo belo? Bora começar mais um Tatu da Fruta podcast, podcast destinado a discutir fruticultura e assuntos relacionados. No podcast de hoje nós vamos falar sobre mergulia e um tipo especial de mergulia que é a nossa famosa alporquia. Então, jovens, continuando nossa linha de propagação, ainda dentro de enraizamento adventício, nós vamos falar dessas outras técnicas que fazem com que nós induzamos raiz. Ok? No episódio passado nós falamos sobre estaquia, que de longe é uma das principais técnicas de propagação de plantas, propagação vegetativa, clones, a mais importante sem dúvida do grupo de enraizamento adventício. Mas por que vamos falar hoje dessa técnica de mergulia? Pelo fato de, na prática, para pequenas produções de mudas, ela é muito viável e às vezes para começar a multiplicação das plantas matrizes ou algumas plantas que não conseguem enraizar via estaquia, a gente pode usar a mergulia. Como o próprio nome diz, mergulia, eu vou mergulhar o galho no solo, né, provavelmente, ou em algum substrato. Então a técnica da mergulia é nada mais que isso, eu vou induzir o enraizamento adventício mergulhando esse galho no solo. Foi uma das primeiras formas que nós entendemos enraizamento adventício. As pessoas da época viram que quando o galho tocava o solo, ele tinha capacidade de emitir raízes, e a partir disso eles começaram a fazer as multiplicações. Só depois disso alguém teve a brilhante ideia e pensou, e se eu tirar esse galho, em vez de eu mergulhar, eu destaco ele, faço uma estaquinha e coloco ela lá, sei lá que era enraiza? É assim que virou a estaquia. Tudo veio com base na mergulia e aí criou a estaquia, ok? Mas vamos focar. Por mais que a mergulia foi o primeiro evento de enraizamento adventício e ele ocorre de forma natural, não é a mais importante hoje devido à praticidade da estaquia, coisa que nós discutimos no episódio passado. Então, quais são as diferenças de um para o outro? O primeiro é como eu estou mergulhando o galho, eu não estou destacando o propágulo da planta mãe. Ele vai ser destacado da planta, cortado, só lá na frente depois que o enraizamento ocorreu. Então é uma diferença drástica, moçada. Normalmente plantas que precisam ser enraizadas via mergulia são plantas com um potencial de enraizamento muito baixo. Tem um potencial de acúmulo de carboidrato baixo também. Então eu preciso que ele esteja ali na mãe, como se fosse com um cordão umbilical, para ele aprender a fazer raiz. Só depois disso, a hora que essas raízes existirem, eu vou desmamando o nosso galho. Do resto, jovem, é a mesma coisa do enraizamento. Eu preciso atender às mesmas condições. Alguns poréns que eu tenho vários tipos de mergulia. Então tem a mergulia simples, que eu deito o galho e deixo saindo a pontinha, só enterro uma parte. A mergulia de cabeça, que o pessoal fala, ou de ponta, que eu tiro a ponta do galho e enterro ele lá. É uma forma de fazer isso. E aí mergulia chinesa, mergulia serpenteada, tem vários tipos que vai muito do gosto freguês e do tipo de madeira que a gente está falando. Tem plantas que a madeira é muito dura para eu ficar fazendo uma mergulia chinesa, por exemplo, né? Que ela entra e sai, eu vou fazendo tipo uma montanha russa com galho. Então eu enterro uma parte, tiro outra, vou fazendo. Então é um pouco complexo ali. Hoje em dia o que a gente mais faz é a basicona. Encosta o galho ali e deixa enraizar. O cajueiro é propagado assim. Inclusive, o maior caju do mundo lá em Natal, ele só é grande desse jeito por conta do processo de mergulia. Os galhos vão produzindo, pesando, encostou no solo, enraizou e a planta cresceu em área dessa forma, tá? Então, se quiser, a gente picota a planta lá e tem vários cajueiros. Outra técnica que talvez é a mais importante dentro da mergulia, jovem, é a alporquia. A alporquia nada mais é que se Maomé não vai a montanha vai a Maomé. Eu tenho alguns galhos, algumas plantas que é muito difícil, a madeira é dura, eu não consigo envergar o galho e enterrar no solo. Então por que eu não levo o solo até o galho? A ideia é exatamente essa. Qual eu pego um substrato apropriado, faço um bombonzinho ali, amarro em volta do galho e esse galho ali vai enraizar. Então a alporquia nada mais é que isso aí. Eu vou levar o substrato até o galho em vez de levar o galho até o substrato, até o solo. Bom, Tatu, você falando parece muito fácil. Tem alguma técnica especial, algum manejo que a gente pode fazer para melhorar o enraizamento? Porque realmente é algo um pouco complexo, né? Uma planta matriz eu não tenho um rendimento de estacas grandes, eu tenho de fazer com galhos. O que é interessante nós pensarmos no enraizamento adventício quando a gente faz uma técnica de mergulia? Primeiro, diâmetro do galho. Galhos que têm um melhor enraizamento por mergulia porque estão próximos a 1 centímetro. É interessante eu provocar estiolamento
momentos. E em alguns casos, algumas espécies, é aconselhado que a gente retire o anel de casca, né, para provocar o enraizamento propriamente dito. Na mergulia, principalmente na auporquia, eu tenho a ponta do galho, que é o que vai ser destacada lá na frente, ainda faz fotossíntese, faz fotossimilado. A hora que eu retiro o anel de casca, eu estou retirando os vasos do floema, e aí para de circular a seiva. Quando eu retiro o floema, aquelas folhas produzem carboidrato e ele não volta para a planta mãe. E esse acúmulo de carboidrato na região do anel vai ajudar a aumentar o enraizamento, favorecer. Fora que eu estou expondo o câmbio, né? Nosso tecido meristemático, que vai induzir, vai iniciar a formação de raízes. Então é sempre bem-vindo eu estar fazendo um anel. E que tamanho que tem que ser esse anel? Descascando o tronco. Ele tem que ser do mesmo tamanho, no mínimo, né, que o diâmetro do galho. Se o galho tem 1 centímetro de diâmetro, eu preciso fazer pelo menos um anel de 1 centímetro. Pode colocar oxina se quiser, pincelar com hormôniozinho. E o ideal é sempre usar um substrato que mantenha bem a umidade. Quando eu faço a mergulia clássica, que eu deito o galho, é muito mais fácil, porque eu posso molhar, a chuva molha. Quando eu estou fazendo a auporquia, é um pouco mais complexo e eu tenho de monitorar. Então o macete é o seguinte: toda vez que eu fizer isso, sempre substrato opaco, para que não tenha entrada de luz, mas o plástico que eu vou usar para envolver esse substrato, esse sim vai ser transparente. Porque ele sendo transparente é muito fácil para eu observar a umidade, se o substrato mantém a umidade que eu quero, porque se estiver faltando, se ele estiver seco, eu posso com uma seringa injetar água lá e vai facilitar, e eu vou observar se está tendo enraizamento ou não. Mas Tatu, você acabou de falar que não pode ter luz, tem que ser um substrato opaco. E aí está o segundo macete, jovem. Eu usei um plástico transparente, então em algum momento a raiz estiver crescendo vai ter presença de luz. Então o que eu faço? Envolvo com papel alumínio ou com outro papel, plástico opaco, para ajudar a proteger da incidência do galho de sol, que imagine um galho transparente recebendo sol o tempo todo ali, vai cozinhar o galho em vez de enraizar. E como ele é opaco, principalmente papel alumínio, não vai entrar luz. Então eu vou abrindo ele de tempo em tempo para ver se já tem um enraizamento, se o enraizamento está suficiente para eu começar o desmame. Normalmente, a auporquia mergulia demora em torno de 90 a 120 dias para ter um enraizamento bom. Então é ir monitorando, depende da espécie. As espécies que mais utilizamos essas técnicas é jabuticaba e lixia, principalmente a auporquia. Alguns galhos da lixia a gente consegue mergulhar, da jabuticaba é mais difícil. Outra que a gente pode usar mergulia clássica é a framboesa negra, aquela que tem um pozinho branco no caule. Figo se propaga por essa forma também, e o caju. Então são exemplos interessantes que a gente pode estar usando. Então de 90 a 120 dias. Interessante também fazer esse alporque, essa mergulia na primavera, isso vai facilitar o enraizamento e vai encurtar. Posso fazer em outra época do ano? Posso, mas vai demorar ou pode ser que meu pegamento, né, meu enraizamento seja mais baixo. Então tem que tomar esses cuidados aí. Quando eu ver que o enraizamento está bom, tem que tomar muito cuidado na hora de fazer o desmame. Se eu tiver num dia bem nublado, até chuvoso, com umidade bem alta, eu posso até cortar de uma vez. Mas se não, eu tenho que fazer isso pouco a pouco. Porque as raizinhas que estão lá, que estão no saquinho ou que estão no solo, né, principalmente as da auporquia que vão estar no saquinho, não são raízes funcionais. Então elas estão lá, enraizou, mas elas ainda não são muito aptas a absorver água mesmo, porque a quantidade é pouca, e nutriente, porque tem pouco nutriente. Então eu preciso ir desmamando ela aos poucos. Então isso vai demorar em torno de 3 semanas. Então eu identifiquei que meu bombonzinho, meu auporque, está com enraizamento bom, faço um corte de 25%. Espero uma semana, vou lá, chego a 50% do corte, e na terceira semana eu posso eliminar tudo. Tem pessoas que gostam de fazer uma semana a mais, aí deixa 25, só na quarta semana retira. Aí vai do gosto do fregueso, que se sentir mais seguro. Os dois jeitos funcionam. E o cuidado que a gente tem de ter, a hora que eu tirar isso, eu tomar muito cuidado, que são raízes bem frágeis, acomodar bem, passar por um vaso, um vasão grande, né, um recipiente grande, e essa planta vai ficar em torno de 30 a 60 dias num lugar sombreado e com alta umidade, ou molhando bem, para essas raízes começarem a crescer e ficarem raízes úteis, né? Elas vão aprender a absorver água e nutrientes. A mergulia convencional, se eu já fiz no solo, não tenho problema nenhum com isso. Se eu fiz em substrato, em bandejas, né? Mergulhei o galho em bandeja, eu tenho de tomar os mesmos cuidados que eu expliquei ali na auporquia. Tranquilo, jovem? Então é um método muito fácil, muito prático da gente fazer em casa, só que o rendimento é pouco, demora para fazer,
debilita demais nossa planta matriz, porque eu tiro galhos mais grossos dela, né? E porções muito grandes para fazer uma muda. Mas é uma alternativa para algumas nativas, para uso doméstico. Show de bola? Tatu, queria agradecer mais um ano de podcast, né? O projeto Tatu da Fruta está indo para o seu 3º ano de vida. Dia 1º ele faz 3 anos, né? E só tenho a agradecer a confiança, vocês estarem escutando o Tatu e desejar uma boa passagem de ano, que todos tenham o sentimento que 2023 vai ser muito melhor do que 2022 foi, certo? Então um abraço e até ano que vem, jovens!